Olá, boa noite. Bem-vindo ao Jornal Band Minas desta quinta-feira. Vamos aos destaques. Após 8 meses de investigações, quadrilha especialista em roubo de cargas é presa na capital. Ônibus são incendiados em Belo Horizonte e traficantes seriam os responsáveis pelo vandalismo. Idoso de 68 anos é preso após admitir que abusou da própria neta de 5 anos. E também futebol, com a volta de Jô ao Atlético e a novidade do Cruzeiro sobre a venda de Goulart. Veja agora no Band Minas. Uma quadrilha que atuou em pelo menos 10 roubos de cargas nas BRs 381 e 116 foi presa hoje em Belo Horizonte. Os 5 suspeitos presos seriam responsáveis por 10 roubos de cargas nas BRs 381 e 116. O alvo dos bandidos eram carretas carregadas com aço. O material roubado era destinado para empresas de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Os produtos estão avaliados em quase 2 milhões de reais. Eles sempre buscavam esse tipo de matéria-prima, né? Tarugo de alumínio, chapas de aço, bobinas de aço e polietileno. E distribuía para as empresas que processavam esse material. A quadrilha foi desarticulada na última quinta-feira, dia 8 de janeiro, em um posto de combustíveis em João Molevade, região central do estado. Os suspeitos faziam a transferência de uma carga roubada no dia anterior na BR-116, em Manhuaçu. Até as prisões, foram 6 meses de investigações. Durante a ação da polícia, a carreta roubada e a carga foram recuperadas. Uma caminhonete e um carro que pertenciam à quadrilha também foram apreendidos. As ações dos bandidos eram articuladas no Espírito Santo. Essa organização criminosa costumava abordar os motoristas em postos de combustível quando eles iam pernoitar. Eles aproveitavam isso para efetuar a abordagem, mantinham o motorista refém até essa carga ser levada para um local seguro. O grupo era comandado por Ner Neves Júnior, de 50 anos, Wendel Fernandes da Silva, de 27 anos, Felipe Friso da Silva, de 32 anos e Carlos Nascimento Gonçalves, de 33, eram responsáveis por render os motoristas e levar a carga até Gilson Costa. O Gilson é uma pessoa que faz a encomenda das cargas e faz o contato direto com o receptador. Ele é a ponte entre os ladrões e o receptador. O Departamento de Roubo de Cargas da Polícia Civil vai continuar as investigações, a fim de identificar demais envolvidos. 2 ônibus foram incendiados hoje no bairro Cristina e Santa Luzia. Segundo a Polícia Militar, algumas pessoas colocaram fogo nos coletivos que passavam pela Avenida Venâncio Pereira dos Santos. As chamas atingiram a rede elétrica e os moradores ficaram sem energia. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio. De acordo com testemunhas, houve vários tiroteios na noite de ontem entre traficantes da região, que são os possíveis responsáveis aí pelo vandalismo, e toques de recolher foram impostos aos moradores do bairro. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. Um idoso de 68 anos foi preso em Caratinga, no leste de Minas, suspeito de estuprar a própria neta de 5 anos. Segundo a polícia, o avô teria abusado da neta por mais de uma vez. Um mandado de prisão temporária foi cumprido e o suspeito foi detido pela Polícia Civil de Caratinga. Segundo a delegada Nayara Travassos, as investigações tiveram início após o depoimento da mãe da criança, que suspeitou do abuso. Tudo aconteceu quando a criança reclamou para a mãe dela que ela estava sentindo dores na área genital e durante o banho a mãe constatou, que havia vermelhidão e sentou para conversar com a criança. E ela contou que havia sido molestada pelo próprio avô, que é o pai do pai dela. A criança passou por exames que constataram o abuso, confirmado em um exame de corpo de delito, que acusou inclusive a ruptura do ímen. A menina de 5 anos também prestou depoimento à delegada. E ela foi muito clara, sem ser induzida, de forma espontânea, contou exatamente tudo o que o avô praticava com ela, demonstrou um medo e uma raiva muito grande do próprio avô, e clamou que ele fosse preso. Ainda de acordo com a delegada, o suspeito também foi ouvido e confessou o crime. O avô tinha proximidade com a criança, pois era o responsável por ela enquanto a mãe ia trabalhar.
Divino foi encaminhado ao presídio de Caratinga. A delegada Nayara Travassos irá investigar se existem outras possíveis vítimas do suspeito. Foi adiado o júri do médico suspeito de realizar abortos em uma clínica clandestina na região centro-sul de Belo Horizonte. Segundo o Fórum Lafayette, logo no início do júri, a defesa do suspeito alegou que o réu não havia sido intimado, mas que teria sido apenas citado em um edital. O juiz responsável pelo caso acatou e revogou o pedido de prisão preventiva. Não há uma nova data para o julgamento. Cássio Pellegrino Gonzaga é apontado como quem executava os abortos e realizava as funções de gerente da clínica. O grupo acertava os crimes pela internet e o valor cobrado pelos serviços podia chegar a R$3.000. A organização criminosa vinha sendo investigada desde 2012. Um idoso foi agredido a pauladas por 2 criminosos em Campestre, no sul de Minas. Segundo a polícia, o objetivo dos assaltantes era levar R$220 da casa da vítima. O crime aconteceu nessa rua, no bairro Vargem Grande do Pombal, em Campestre, no sul de Minas. A agressão aconteceu durante a madrugada, enquanto o senhor de 80 anos ainda dormia. Segundo a polícia, 2 pessoas teriam arrombado a porta para invadir a residência e lá dentro iniciaram as agressões a pauladas até que o senhor perdesse a consciência. Esse vizinho escutou tudo acontecendo. Ele conta que a polícia chegou rapidamente ao local. Durante o socorro do vizinho, ele pôde ver a gravidade dos ferimentos. Tá bem machucado, cabeça sangrando, bem sangue correndo no peito. Aí ele até levou ele, ficou internado. O aposentado Silvio Felisberto dos Reis foi levado para o hospital da cidade. Ele está em coma e aguarda transferência para um hospital com mais recursos. De acordo com a polícia, as agressões foram feitas para que os criminosos roubassem apenas R$220. A quantia baixa, né, um valor baixo, mas a gente sabe que geralmente para eles não importa muito, né? Eles querem ter o lucro, não interessa quanto. Os suspeitos de cometer o crime já foram identificados e são conhecidos da polícia por serem usuários de drogas. Ele citou 2 mulheres, né? A gente acredita que não seja, na verdade, não sejam 2 mulheres, é uma dupla. E essa dupla, sim, uma pessoa maior e a outra menor de idade. A seguir tem novidades nos bastidores de Cruzeiro e Atlético. E ainda, rua irregular impede bombeiros de apagar incêndio. Agora, 18h59, a gente volta já já. Beba o mundo, durma a política. Respire economia, veja a gastronomia, coma veículos, escute a moda, corra, cultura, viva a informação. Novo jornal Hoje em Dia, com Boris Feldman, o chefe Eduardo Avelar, a Cris Carneiro e tudo o que você quer ler. Jornal Hoje em Dia, viva a informação. Palavra de quem ganhou no Minascap. É um dinheiro que é muito bem-vindo, Deus sabe de todas as coisas, então chegou na hora certinha pra mim. Quer saber o que o pecúlio premiado Minascap preparou para esta semana? Um Corolla mais R$25.000 em dinheiro. E ainda tem prêmio em dinheiro, 2 carros e 10 smartphones no Giro da Sorte. São muitos prêmios e ainda é dupla chance. Um Corolla e mais R$25.000 em dinheiro. É domingo agora, no Minascap. É só no BH e região, sou. O ano novo já chegou nas Óticas Diniz. Aproveitando esse clima de festa e renovação, nada melhor do que começar o ano de óculos novos. Pensando nisso, nós preparamos uma promoção imperdível para você. Toda loja com até 70% de desconto. É a tradicional queima de estoque das Óticas Diniz. Produtos de qualidade com preços acessíveis você só encontra aqui. Comece o ano mais feliz nas Óticas Diniz, a maior rede de óticas da América Latina. Um protesto de moradores da ocupação Nelson Mandela prejudicou o trânsito na Avenida do Contorno, na região de Santa Efigênia, e teve um princípio de tumulto. Aproximadamente 100 pessoas ocuparam a sede da Companhia de Urbanização e Habitação da Prefeitura de Belo Horizonte, a Urbel, desde as 8 horas da manhã de hoje. A Avenida do Contorno foi fechada em frente ao prédio.
o trânsito precisou ser desviado. Fazer manifestação uma hora dessa, em horário, em horário de pico, você tem que subir a Leopoldina lá em cima para virar, para entrar aqui, ó. A polícia foi chamada para evitar confusões, apesar do manifesto ter sido pacífico. A manifestação é contra a reintegração de posse do terreno do Parque Ecológico do Cardoso, que fica no bairro Serra, em Belo Horizonte, e foi invadida há 1 ano e meio por cerca de 60 famílias. No início da semana, estava marcada a retirada dessas pessoas do local, mas a ação foi cancelada. Sem uma definição para onde serão levados, os moradores decidiram manifestar. O que eles estão propondo é fazer o despejo sem alternativa. E se fazer o despejo sem alternativa não é digno, não é humano, não é sensato, né? Até mesmo que as famílias não têm para onde ir. Os manifestantes foram recebidos pela direção da URBEL, mas não tiveram seus pedidos atendidos pelo órgão municipal. Eles ainda receberam a informação de que na próxima terça-feira os moradores serão despejados da ocupação. Criminosos invadiram uma agência bancária e explodiram caixas eletrônicos em Corinto, na região central do estado. Segundo a polícia, o grupo ainda não foi localizado e as câmeras de segurança do estabelecimento podem ter flagrado toda a ação. Pelas imagens, os militares acreditam que 6 pessoas estão envolvidas no crime. A agência não soube informar os prejuízos causados pelos assaltantes. Perseguição e troca de tiros em Contagem. 4 pessoas foram presas no momento em que assaltavam pedestres. Uma delas é uma jovem de 18 anos que estava com um bebê no colo. Os suspeitos, através de um aplicativo de celular, trocavam conversas a respeito dos crimes. Tudo teria sido planejado desde o início da tarde. E à noite, os suspeitos, usando este carro, saíram para efetuar os assaltos. As viaturas preventiva moto da Companhia 86, deslocando aí pela rua Rio Comprido, deparou aí com um assalto em andamento, várias vítimas gritando por socorro e vários autores de arma em punho. Ao perceber a presença das motos, fizeram disparos em direção aos motoqueiros, que revidaram, vindo aí um dos motoqueiros até cair, achamos até que tinha sido alvejado, mas graças a Deus os militares nada sofreram. Um dos suspeitos fugiu em uma moto que dava cobertura e 4 foram detidos. No carro em que eles estavam, ficou furado de balas, resultado da troca de tiros com os policiais. Assim que o carro parou, os militares viram que havia uma mulher e no colo dela uma criança de aproximadamente 8 meses. Criança qual que ela utiliza para, toda vez que a polícia passa pelo carro, ela balança a criança para não levantar suspeita aí de crimes praticados pela quadrilha. Gustavo Luiz Cândido, de 18 anos, levou um tiro na perna e também ficou em observação com escolta policial. Os outros 2 suspeitos, um adolescente de 16 que teria pegado o carro emprestado e este outro rapaz de 18 anos, foram levados direto para a delegacia e não quiseram falar sobre o crime. A arma usada nos roubos e na tentativa de homicídio contra os policiais foi apreendida, com 3 munições deflagradas e 2 intactas. E agora, futebol. O atacante Jô está de volta ao grupo do Atlético e falou sobre a expectativa de um recomeço no clube. Não dá para dizer que ele voltou, porque afinal ele nem foi. Mas o que o torcedor atleticano não imaginava ver em 2015, as nossas lentes mostram. Jô, ao lado de André e Emerson Conceição, reintegrado e buscando o espaço que já foi dele no grupo. Quando você erra, independente do seu erro, você tem que ser punido. Daqui para frente, como eu falei, não errar mais, procurar sempre fazer as coisas corretas, como eu sempre fiz, e voltar a fazer gols, que é o que eu tenho que fazer. Jô chegou desacreditado em maio de 2012, liberado pelo Internacional também por problemas disciplinares. No Galo, precisou de pouco tempo para recuperar o seu melhor futebol. A coroação veio com a Libertadores, 7 gols e artilheiro da competição em 2013. Aqui, ele quer começar a reescrever novamente a sua história. Para que isso aconteça, a primeira concorrência que ele tem que vencer é a com os próprios companheiros. Para quem não joga desde 2 de novembro, superar jogadores de qualidade no ataque não será tarefa fácil. Mas um objetivo na minha carreira em superar tudo isso, a concorrência é grande. Acho que mais beneficiado em tudo isso é o Levi, em ter jogadores de qualidade, ter várias opções para poder jogar ali no ataque. Quem disse que a oportunidade não bate 2 vezes a porta? O Levi, a diretoria, o presidente
me deu mais uma nova chance, agradeço. 2015 é como se fosse um recomeço, né? Arrependido dos erros, o atacante quer retribuir o apoio e a confiança do torcedor. Acho que a grande maioria da torcida ainda acredita em mim, ainda confia em mim, por isso que ainda me dá ânimo, me dá vontade de dar a volta por cima, como eu sempre fiz na minha carreira. Com contrato até 2016, após ouvir conselhos de familiares e amigos, Jô se diz mais experiente para começar de novo. O Internacional entrou em um acordo com o CSKA e está próximo de anunciar o atacante Vitinho. O atleta deve ir por empréstimo com direitos econômicos pré-fixados. Na negociação ficou acertado que o Inter pagará um valor não divulgado pelas partes pelo empréstimo de uma temporada. O clube gaúcho está no aguardo do envio da documentação para que o atleta assine e seja anunciado oficialmente como reforço. E o Cruzeiro fez um acordo com investidores e ficará com 75% da venda de Ricardo Goulart ao Guangzhou Evergrande da China. Para convencer os investidores, o Clube Celeste se dispôs a pagar o valor reajustado que não foi depositado em 2013, na época da vinda do jogador para Minas. Com isso, o Cruzeiro ficará com cerca de 36 milhões de reais da transferência. Outra novidade é que o anúncio do novo patrocinador master do Cruzeiro ficou mais próximo. O acordo com a Caixa Econômica Federal já estava encaminhado desde dezembro do ano passado, mas uma possível mudança no comando do banco poderia cancelar o acerto. Como a chefia da Caixa foi mantida, o contrato de patrocínio deve ser concluído nos próximos dias. A seguir, veja por que os feriados deste ano serão ruins para o comércio. E ainda as mudanças que vão beneficiar pedestres e motoristas no centro de BH. Agora, 7h08, a gente volta em instantes. Palavra de quem ganhou no Minascap. É um dinheiro que é muito bem-vindo, Deus sabe de todas as coisas, então chegou na hora certinha para mim. Quer saber o que o pecúlio premiável Minascap preparou para esta semana? Um Corolla mais 25 mil reais em dinheiro. E ainda tem prêmio em dinheiro, 2 carros e 10 smartphones no Giro da Sorte. São muitos prêmios e ainda é dupla chance. Um Corolla e mais 25 mil reais em dinheiro. É domingo agora, no Minascap. É só no BH e região, sou. Polimic, os melhores cursos técnicos, eletrônica, eletrotécnica, eventos, informática, mecânica automotiva, mecânica industrial, mecatrônica e química. Polimic, dimensão maior no ensino técnico, 3422-4405. Veja a vantagem de ser sócio de um clube de férias. Apartamentos mobiliados, pousadas, uma rede de hotéis no litoral, estâncias hidrominerais e termais. Adquira seu título já. Ficou muito fácil de viajar com toda a família para todo o Brasil, com o preço que cabe no seu bolso. Ligue, fique sócio já. Tudo isso sem taxa de manutenção mensal. Aproveite pagando menores diárias. O Hotel Fazenda tem tudo o que você procura. Ligue agora, 3071-5757. Uma guarda municipal ficou ferida em uma confusão envolvendo um policial militar reformado na rodoviária de Belo Horizonte. A repórter Kiwane Rodrigues traz agora as informações ao vivo. Boa noite, Kiwane. Boa noite para você, Camila. Boa noite a todos. Segundo informações da Polícia Militar, um guarda municipal teria abordado um policial militar que fazia transporte clandestino na região da rodoviária de Belo Horizonte. Foi aí que a confusão começou. 3 viaturas da Polícia Militar foram acionadas. Houve discussão entre os guardas, entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar, e quando um tiro de bala de borracha foi disparado e atingiu o rosto de uma guarda municipal que estava bem próximo ao local da confusão. A mulher foi encaminhada para o Hospital Odilon Beres, onde passa por cirurgia. Agora, um policial militar também foi atingido no tórax por uma arma de choque. Um suspeito foi encaminhado para a central de flagrantes no bairro Floresta. Camila. Obrigada, Kiwane, pelas informações. E um caminhão do Corpo de Bombeiros não conseguiu subir uma rua que dava acesso a uma casa em chamas em Sabará e o imóvel acabou sendo destruído pelo incêndio. 10 anos de dedicação de seu José Maria para ter a casa própria. Um imóvel avaliado em R$30 mil e parcialmente destruído pelo fogo. Destruiu tudo. Fiquei sem
sem moradia nenhuma. Foi tudo, né? Destruiu o imóvel. O sonho destruído pelo fogo. O sonho destruído pelo fogo. O incêndio na casa do seu José foi no último dia 8. Ele não estava no local na hora do incidente. Vizinhos é que acionaram os bombeiros. A partir daí, começou um outro problema. Os militares levaram cerca de 15 minutos para chegar ao bairro Rosário 1, em Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. Eles só não imaginavam que a viatura de combate a incêndio não conseguiria subir a rua Princesa Isabel, onde fica a casa incendiada. Sem calçamento e muito íngreme, foi preciso improvisar. Neste vídeo é possível ver o momento que o caminhão tenta subir a rua e para no meio do caminho. Os bombeiros começam a emendar as mangueiras para conseguir apagar o fogo. A casa estava a mais de 100 metros do local onde a viatura foi estacionada. De acordo com os moradores, os bombeiros tentaram acessar a rua em um outro ponto, mas as péssimas condições do local impediram uma ação mais rápida. Na hora que chegou que o rapaz já não tinha praticamente nada, porque simplesmente não tem rua. E imposto vem todos os meses. Todos os anos vem imposto para pagar. Assim como os bombeiros, equipes do SAMU também já encontraram dificuldades na hora de transitar pela região. Minha filha estava grávida, passou mal de madrugada, o resgate não subiu aqui. A maioria das ruas do bairro Rosário é calçada, mas por enquanto a rua Princesa Isabel continua assim, apesar das diversas reclamações feitas na prefeitura de Sabará. Os moradores daqui todos já foram há muito, já pediu, já cansou de mandar o e-mail, já cansou, ele nem aqui vem. Parou as obras, só que as outras eles calçou tudo. Essa aí que ficou no esquecimento. Sobre a reclamação dos moradores, a Prefeitura de Sabará alegou que devido à grande inclinação não é possível asfaltar a rua Princesa Isabel porque isso aumentaria a velocidade da água em períodos de chuva e prejudicaria os moradores da parte baixa da via. A Secretaria de Obras vai fazer um estudo técnico para verificar qual intervenção poderá ser feita na rua. Uma caminhonete que transitava na faixa exclusiva do MOVE, ainda por cima na contramão, bateu de frente em um ônibus no complexo da Lagoinha. Os passageiros tiveram que deixar o ônibus e seguir a pé até a próxima estação do MOVE para continuar a viagem. O acidente foi nesse viaduto que liga o centro aos bairros, região noroeste de Belo Horizonte. A pista aqui é exclusiva para os ônibus. A caminhonete vinha no sentido centro-bairro. Nesse trecho aqui, acabou encontrando um ônibus do MOVE de frente. A caminhonete ficou parcialmente destruída. O senhor Messias estava vindo nesse ônibus aqui, bem atrás da caminhonete, e acabou presenciando tudo, né, senhor Messias? Correto. O que o senhor presenciou aí? Ele entrou lá na minha frente, lá, pegou a pista exclusiva de ônibus, falei, essa pista é exclusiva do MOVE. Aí chegou. A hora que eu vim atrás dele aqui, eu só vi ele comendo faixa aqui e atingindo o ônibus e espirrou. Custódio do Nascimento Ferreira, de 53 anos, sofreu vários cortes na cabeça e uma fratura na perna esquerda. O carro em que ele estava teve a lateral cortada para que pudesse ser feito socorro. O motorista do coletivo estava muito abalado e não quis gravar a entrevista. Cerca de 10 passageiros estavam no interior do MOVE quando se acidentou. Alterações que serão feitas no centro da capital pretendem dar mais agilidade e segurança a motoristas e pedestres. A BH Trans está se preparando para fazer algumas intervenções no centro da o ano devem garantir mais segurança e agilidade para pedestres e motoristas. As alterações irão ocorrer em 3 etapas. O benefício é conseguir fazer com que o transporte coletivo cruze a área central com mais rapidez e junto a isso, sem prejudicar, sem tirar de um e dar para outro, sem prejudicar o pedestre, que é o ator principal no trânsito na área central, garantindo a ele mais tempo para atravessar nas faixas e menor tempo de espera para a próxima travessia dele. Na primeira fase, que começa a ser implantada já na próxima semana, haverá alterações na Rua Espírito Santo, entre Tupis e Afonso Pena. O local era mão única e passará a ser mão dupla. A Rua dos Tupis, entre Afonso Pena e Espírito Santo, que atualmente é mão única, passará a operar no sentido contrário, também em mão única. E a Avenida Assis Chateaubriand, ao lado do viaduto Santa Teresa, que hoje é mão única no sentido centro, passará a ser mão única, mas no sentido contrário. Para promover as alterações na circulação, algumas pequenas obras deverão ser feitas em calçadas e em canteiros. A sinalização também será trocada por etapas.
Ao final de todas as obras, o tempo para o motorista cruzar o hipercentro deverá cair pela metade. Na segunda etapa, haverá alterações na rua Curitiba, entre Afonso Pena e Tupinambás, e na Rua dos Tamoios, entre a Curitiba e a Avenida Afonso Pena. A terceira fase prevê intervenções na Praça 7. Nós vamos garantir que o pedestre tenha o atravessamento direto, sem parar no canteiro central. E para isso acontecer, nós vamos ter que proibir as conversões à direita. De quem está na Amazonas para Afonso Pena, de quem está na Afonso Pena para a Amazonas, nas 4 aproximações. Depois de tudo pronto, o pedestre vai ganhar em alguns cruzamentos até 3 vezes mais tempo para atravessar do que o que ele já tem hoje. E eu recebo aqui o nosso editor de política, Carlos Lindenberg. Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre então a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. O mineiro Júlio Delgado está disputando, né? Qual que é a chance dele, Lindenberg? Olha, Camila, a chance dele não é grande, não. Ele disputa contra o favorito, que é Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, que é atual líder do partido na Câmara Federal, e disputa com o candidato do PT, que é o deputado Alírio Quinalha. É uma disputa que não é boa para o Júlio Delgado, que já disputou essa posição em 2013, mas ele tem dessa vez o apoio do PSDB, do PPS, do PV e, claro, do partido dele, o PSB, o que melhora um pouco a situação dele, mas não é das mais favoráveis, não. Agora, essa disputa tem alguma coisa a ver aí com a política interna mineira? Não necessariamente, né, Camila? A não ser pelo fato de o PSDB, pela primeira vez, está apoiando o candidato do PSB, cujo prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, é do PSB. Isso pode aí trazer uma aproximação entre os dois. Mas o mais interessante é que, enquanto isso, o governo mineiro vai se montando, vai se ajustando, começando a preencher todos os cargos. Contudo, lá na Assembleia as coisas estão paradas. Os projetos foram retirados e agora, dia 1º de fevereiro, quando haverá a nova eleição da mesa, os projetos que estiverem lá serão cancelados, serão caducados e aí fim de conversa, começa uma nova legislatura. Vamos continuar acompanhando então, né, Lindenberg? Obrigada pela sua participação. Uma boa noite, Camila. Boa noite. Ao contrário de 2014, este ano será recheado de feriados prolongados. Se por um lado o Belo Horizontino terá mais oportunidade para descansar, por outro quem perde é o comércio. Brasileiro gosta mesmo é de um feriado, ou estaríamos enganados? O brasileiro gosta, sim, muito. Há quem não goste de tantos feriados. Eu detesto. Você não gosta de feriado? Não, é atraso. Nós vamos crescer quando? Diferente de 2014, o ano de 2015 será marcado por feriados em dias úteis. Ou seja, a possibilidade de prolongar a folga é maior. Eu gosto, apesar de já estar aposentado, mas quando eu trabalhava eu gostava muito. Este ano serão 9 feriados nacionais. Belo Horizonte terá no total 13 dias dedicados a datas especiais, incluindo os feriados municipais. Se tiver oportunidade eu vou viajar, ou então ficar em casa, sair, passear, ir para a Praça do Papa, alguma coisa assim. A Prefeitura da capital divulgou o calendário de feriados. Veja alguns que serão possíveis prolongar. 1º de maio, Dia do Trabalhador, será comemorado em uma sexta-feira. 7 de setembro vai cair em plena segunda-feira, assim como o dia de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro, e finados, no dia 2 de novembro. Quem comemora esse calendário de muitas folgas são os donos de agências de turismo. Virgínia espera um aumento de 10% na venda de pacotes, principalmente para o litoral. Esses feriados, eles movimentam muito o nosso negócio, a nossa cadeia, né? Na cadeia do turismo, que são as agências com a sua rede de fornecedores por trás. O setor de turismo, de fato, ganha com os feriados, mas por incrível que pareça, a folga desejada não é tão boa para a economia. Segundo a Federação Nacional do Comércio, se 10% das empresas brasileiras ficarem sem trabalhar, deixa-se de faturar mais de 2 bilhões de reais a cada feriado. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte já fez a estimativa e em 2015 vai deixar de faturar mais de 1 bilhão de reais por causa dos 13 feriados que a cidade vai comemorar. Perde o município com arrecadação, perde os empresários com faturamento, perde os funcionários, a maior parte dos funcionários que são comissionados. Para Falci, é preciso buscar uma alternativa para diminuir perdas para o comércio e indústria.
Alguns feriados como Natal, 7 de setembro, dias, vamos falar, emblemáticos, que permaneçam, mas que não se crie mais feriado. Uma boa noite para você.